Graça e paz. Deus abençoe a todos os irmãos. Nessa noite de quarta-feira, mais uma vez me coloco aqui para deixar mais uma mensagem para todos os irmãos, pois a preocupação é grande. A preocupação nossa é grande, porque nós temos visto, os irmãos, é muito grande o quanto o nosso povo tem padecido por não ler as Escrituras, por não acompanhar nas suas igrejas as Escrituras. Eu deixo um alerta aqui a todo esse povo que me escuta, que leve a sua Bíblia para a igreja. Acompanhe o que está sendo pregado. Acompanhe passo a passo o que está sendo dito na palavra do Senhor. Fiquemos assustados às vezes com algumas coisas que vimos, que observamos, quando muitas vezes a palavra ela é deixada de lado. Eu peço que os irmãos que estão me ouvindo, estão me vendo por esse vídeo, que compartilhem em primeiro lugar, para que outros consigam ver o que está acontecendo no mundo evangélico, o quanto o povo está perecendo, padecendo, e há um preço a pagar. Quando nós não conseguimos comer a palavra, um bom alimento, ela para nada serve. Por isso que quando Jesus diz em Provérbios, para nós guardarmos na tábua do nosso coração a palavra, porque ela vem para libertar. A palavra vos libertará. E nós olhamos e estamos observando que o povo não tem acompanhado a palavra. Há muitos enganadores. Nós vamos ler agora nessa parte. Há muitos anticristos já na terra, que distorce a palavra verdadeira do Evangelho. Olha, que não é eu que estou falando. Tanto que não é eu, como eu já digo, que é em João, aleluia, Jesus, em 1 João 2, que vai nos responder, vai nos dizer exatamente o que está acontecendo. Eu venho alertar você aí que está me escutando, que é frequentador da igreja. Leva a Bíblia, meu irmão. Acompanhe o teu pregador. Essa Bíblia aqui, a Bíblia, meus irmãos, esse aqui vai te salvar. Não é o pregador que muitas vezes está pregando, mas esse é o caminho e a verdade e a vida. Esse aqui é que vai salvar a tua alma do inferno, a tua família. É esse aqui, se fez verbo, né? De verbo se fez carne e espírito. É o Todo-Poderoso. Portanto, meu amado, fica um alerta nessa noite para ti, para vocês todos que frequentam a casa do Senhor. Não deixe de ir, não. Porque Deus usa quem Ele quer e faz o que bem quer. É dele a casa. Não deixa de ir. Tu não vai por causa de muitos pastores, tu vai por causa do Senhor, de Deus. Não deixa de ir, não. Mas acompanhe a palavra que está sendo pregada. Deixa um alerta muito sincero. O nosso povo não está acompanhando o que está sendo pregado e nem sabe se isso é verdadeiro. Olha em Marcos e em Lucas, na passagem dos apóstolos, aí eles falavam muito e comentavam muito que tinha outros evangelhos que não era o de Cristo. E hoje é a mesma coisa. Portanto, acompanhe, meus irmãos. Eu deixo outro alerta para todos. Quer conhecer um homem de Deus? Quer conhecer verdadeiramente o homem de Deus?
esteja durante o dia com Ele, trabalha com Ele. Tu vai conhecer o homem de Deus. Portanto, meus amados, aqui em João 2, se vocês quiserem ler na sua casa, aqui fica um alerta ao povo. E muitos, por não ler, estão padecendo. Muitos, por não ler e não entender, indo atrás de homens que falam meia dúzia de palavras, acabam ficando na mesma coisa, porque a palavra vos liberta. Deixa eu falar uma coisa do Espírito Santo a todos. O Senhor, como Ele trabalha numa igreja, meus irmãos. O Senhor, como Ele trabalha dentro da casa dele. E eu digo isso, irmão, porque eu, num tempo atrás, eu também estava perdido, indo atrás de homens. Existem muitos homens, pregadores, homens de Deus, que realmente abrem a sua Bíblia e explica. Há muitos, há milhares, mas há muitos também enganadores no meio do Evangelho, que vivem uma vida mundana na rua, dentro da igreja, estão pregando, estão falando, distorcendo a palavra, e isso é muito sério. Talvez alguns vão dizer assim: não julgais para não ser julgado. Essa palavra, quando o Senhor nos diz não julgar para não ser julgado, Ele está falando exatamente para não julgar o homem que é sincero, o homem que realmente é um pregador, o homem que é um homem de Deus e que vive em santidade e que vive nos caminhos do Senhor. Essa palavra é para esse, não é para o homem falso, o homem anticristo, e tem muitos por aí. Eu deixo um alerta. Olha, lê a palavra, meus irmãos. Eu estou falando algo que é muito sério. Hoje o povo, o crente hoje não está acostumado com a sua Bíblia, a ler, acompanhar o que o pastor está falando. Olha aqui, meu irmão, tu que está indo na igreja do teu pastor, acompanhe o que está sendo pregado, acompanhe o que está sendo dito, porque diz a palavra do Senhor, meu irmão. Se vocês lerem no final do Apocalipse, ai daqueles que colocar um a mais ou um a menos, tudo que está nesse livro cairá sobre vós. No final do Apocalipse, dá uma olhadinha lá. Tudo que colocar a mais sobre esse livro ou tirar, cairá sobre vós. Então está falando exatamente para dizer o que está escrito aqui. E nem a mais nem menos. Algumas coisas é falado, mas não que saia completamente do roteiro da palavra que diz: arrepender-se vós todos, porque é chegado o reino de Deus. Arrepender vós, que é chegado o reino de Deus. Se arrepender, o reino de Deus, Jesus, Ele entra. Não há ninguém na face da terra, meus irmãos, que vai ser salvo se não buscar o Espírito Santo em um arrependimento sincero. Eu venho fazer um alerta nessa noite para que vocês acordem, meus irmãos. Leve a sua Bíblia. Aqueles que não sabem ler, como eu tenho membros aqui que não sabem ler, mas que escute o Espírito Santo, escuta a palavra, vê se é verdadeira, se a palavra realmente é verdadeira, e aí guarda no seu coração, seja um homem obediente a Deus. Eu quero fazer um convite, um alerta também a esse que de repente está passando por aí, esse irmão ímpio. Nós amamos todos vocês e não sentimos raiva de vocês, não. Nós
nós queremos ajudá-lo, nós queremos e oramos por vocês, mas fica um alerta que tem que haver um esforço, uma vontade, um desejo de sair dessa situação. Talvez tu está no vício, aí não consegue vencer. Tem que haver um desejo do teu coração de sair dessa situação para poder se livrar e buscar em Cristo, e Deus vai te ajudar. Jesus Cristo me ajudou, Ele ajudou e ajuda. O Senhor está vivo no meio de nós para ajudar a todos, independente do qual pecado que fez, que cometeu, independente de qualquer situação que cometeu. Se tu no momento te arrepender e vir até o Senhor, Ele vai te ajudar. Agora, caso contrário, se não haver um arrependimento até o fim da vida nossa, até o ser humano partir, depois da morte não haverá salvação. Não haverá. Em vida, enquanto respira, a salvação. E Jesus tem um grande amor por toda a humanidade. O Senhor ama nós todos e quer nos ajudar. Quer te ajudar a sair dessa situação. Amém? Eu quero deixar a palavrinha hoje de novo. Não consegui fazer uma live ao vivo no YouTube aí, como eu tinha falado, mas temos programando aí para fazer logo. Eu venho aqui em nome do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos, porque tenho andado por aí levando palavras em algumas igrejas. O Senhor tem me mostrado muitas coisas que está acontecendo com o povo, com os irmãos, com o povo evangélico ao redor de nós. Aonde a gente vai, o Senhor nos mostra. O povo está perdendo a chama, está perdendo a chama. Há muitas pessoas, há muitos irmãos se espalhando, trocando, saindo e voltando de igreja para igreja, porque talvez está indo atrás do homem, porque talvez não está com os pés firmes na rocha, porque talvez não esteja ouvindo o Senhor dizendo: eu estou contigo, quero te ajudar, obedeça, seja fiel a mim. Talvez o Senhor tenha falado contigo e não está acontecendo. Olha o que diz João aqui, aleluia, glória a Deus. Olha o que diz em João 2, João 1, 2, versículo 3. E nisso sabemos que conhecemos e se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz eu conheço e não guarda os seus mandamentos é mentiroso. E nisto diz, sabemos que conhecemos e guardamos os seus mandamentos. O que está dizendo aqui, meu irmão? Nós falamos que conhecemos Jesus, que conhecemos o reino dele, mas não guardemos os mandamentos. Mas, pastor, qual é os mandamentos? Temos 2 mandamentos fortíssimos. Que o primeiro é amarás o seu Deus de todo o teu coração, de todas as tuas forças, de todas as tuas forças. E o segundo é amarás o teu próximo. Mas nós temos guardado esse mandamento. Mas como que nós guardamos esse mandamento, pastor? É obedecendo. O Senhor, tudo que o Senhor abomina, o crente tem que abominar. Tudo que o Senhor fala dentro da palavra que não aceita, nós temos que também cumprir, não aceitar.
e não se vender, não deixar se enganar pela carne, não deixar se enganar pela carne, como é que eu vou dizer, uma palavra bem certa, pelas fraquezas, não deixar se enganar pelos sentimentos. Ai, sentimentos, é um dos mais enganadores. Há muita gente, meus irmãos, que por causa do sentimento se afasta da igreja. Por causa dos sentimentos, família, casal, a maioria se afasta quando um irmão cai, o outro acaba caindo por ter amor sobre aquela pessoa, sentimento por aquela pessoa. E Jesus, ele nos diz que aquele que amar o seu irmão, a sua mãe, o seu irmão, mais do que a mim, não é digno de mim. Ele não está dizendo para ti odiar, não. Ele está apenas dizendo para ti assim, ó, se tu me amar mais do que tudo nessa vida, como diz o primeiro mandamento, o resto das coisas eu completarei na tua vida. Se tu fazer e guardar os meus mandamentos, tu estarás seguro comigo. Tu estarás seguro sobre minhas mãos. Aleluia. E diz o Senhor: nisso sabemos que conhecemos e guardamos os seus mandamentos. E aquele que diz que conhece e não guarda os seus mandamentos é mentiroso. Quantas e quantas vezes nós, por amar alguém, passamos a mão por cima? Quantas e quantas vezes passamos as mãos por cima de algumas coisas que nossos familiares fazem, que alguém que nós amamos faz e passamos a mão por cima? Quando a gente passa a mão por cima daquilo que é errado, de tudo que é errado, estamos traindo o Senhor, nós estamos guardando o mandamento dele, que é a verdade, a justiça, e mais a caridade e o amor. Quando passamos a mão por cima de alguns familiares, de família, de pessoas ao nosso redor, estamos traindo o Senhor, porque o Senhor vem trazer a verdade. A verdade, ela tem que ser revelada, ela tem que ser falada. Foi por isso que Jesus morreu. Ele veio bater no sistema, meus irmãos. Quando tu bate no sistema, tem duas coisas: ou tu começa a ser perseguido, aliás, três coisas. Tu é perseguido pelos homens, pelos espíritos, né? E muitas vezes até na tua própria, teus entes queridos, aqueles que são aos teu redor, que daí que te perseguem, porque tu bate no sistema. Exatamente como foi que aconteceu com Jesus Cristo. Quando tu bate no sistema, o inimigo se levanta. E aí diz mais: guardar os mandamentos é mentiroso. Aqueles que diz que conhecemos, mas não guardam os mandamentos do Senhor, é mentiroso. Tu tens sido uma boa esposa, porque o segundo mandamento é amar o teu próximo. Tem sido uma boa esposa para o marido? Tem sido um bom filho para o teu pai? Tem perdoado o teu irmão? Tu tem visitado o teu parente? Tu tem visitado o órfão, a viúva? Ou tem pensado só em construir e fazer casa e riqueza? E aí aos domingos vai na igreja? Porque, meus irmãos, na rua está cheio de gente precisando. Se tu olhar ao redor de ti, tu vai ver que tem muita gente precisando. Talvez enquanto tu tem um pouco a mais, alguém está necessitando de apenas um pouquinho.
Pensa bem nisso. Porque nos olhos do Senhor nada passa. Um dia não vai ter, essa conta vai chegar na tua casa. Portanto, tu também, meu irmão, que é empresário, que tem alguém que depende de ti, será que tu está sendo honesto com esse que trabalha contigo? Porque esse é um mandamento, amarás teus irmãos. O Senhor diz que temos que ser honesto em tudo e justo. Está sendo justo com o teu empregado, com aquele que trabalha contigo. Tu está dando um salário, está pagando um preço justo para que esse pai de família esteja feliz ao lado da sua família na hora de gastar o seu dinheiro, de comprar algo para a sua família. Pensa bem, tu está fazendo isso. Esse é o mandamento. Se a causa tu não está fazendo, tu está mentindo para ti mesmo. Pois o Senhor diz que tu conhece, mas tu não obedece. Então, a palavra diz aqui é mentiroso. Falo para mim. Eu também, isso serve para nós todos. Eu falo para os crentes, para os irmãos aí que estão me ouvindo. Há tantos irmãos que guardaram mágoa no seu coração, que guardaram mágoa dos seus outros irmãos, e diz que a amam. Pastores, homens que pregam a palavra, cheios de mágoa, rabinas. Nós conhecemos muitos que estão assim. Eu conheço alguns pastores e alguns que para onde eu passei até hoje, somos falhos, mas isso nós não podemos deixar, porque o Senhor diz que isso faz parte da carne. O rancor, a mágoa, faz tudo parte da carne. Em Gálatas 6 diz exatamente qual é a obra do Espírito e a da carne. E diz aonde há rancor. Gálatas 6. Aonde há rancor, aonde há mágoa, isso não convém do Espírito. Amém. Então esse que nós estamos falando, de 1 João 2, no versículo 3, está dizendo exatamente o que está acontecendo nas nossas igrejas. E aí eu pergunto, como o ímpio vai ver o testemunho? Porque é pelo testemunho, meu irmão, é que o ímpio vai vir e vai dizer: esse aí é um homem de Deus. Eu conheço ele, eu trabalhei, eu vi, ele é um homem de Deus, correto, justo, um grande pai de família, um homem que perdoou, que amou, que chorou e que tentou de todas formas fazer tudo justo, tudo certo. Algumas falhas vamos ter, sim, né? Mas o Senhor na Bíblia nos chama de santos, filhos da luz, homens santos. É assim que o Senhor nos chama. Mas aonde está a nossa santidade? Se estamos com o coração cheio de mágoas, olhando para o nosso próprio umbigo, em fazer, em construir, em ter, enquanto o irmão não tem muitas vezes nem um prato de arroz para comer, não tem um prato de alimento para dar para os seus filhos. Então aqui diz em João, aquele que diz que conhece, né? Nisso sabemos que conhecemos e guardamos seus mandamentos. Aquele que diz eu conheço e não guarda os mandamentos é mentiroso. Isso está falando aqui na Bíblia, mentiroso. E nele não há verdade. Nele não está a verdade. E quem é o pai da mentira? Portanto, fica um alerta aí aos pastores que estão
escondendo muitas coisas, os pregadores que já passaram até por mim, muitos, e que até hoje tem mágoas no seu coração e que não consegue perdoar aos irmãos que falam por trás. Isso é a obra do diabo, não é a obra de Deus. Aqueles que colocam também sobre outros jugo pesado, botam jugo nas costas. Olha, meus irmãos, olha o alerta que eu estou falando hoje. Eu estou dando um alerta a todos, em nome do Senhor Jesus Cristo, que nós, crentes, temos que dar bom testemunho. E diz mais: e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não há verdade. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele. Verdadeiramente está nele. E é aperfeiçoado, Jesus diz. Olha que coisa linda essa palavra. Olha que coisa maravilhosa. Alguns vivem, meus irmãos, achando que está fazendo muita coisa para Deus. E eu sou um que digo isso. Me esforço bastante, mas vejo que tenho muito o que fazer. Mas temos que fazer realmente. Não é apenas nós cumprir algumas coisinhas. O mundo lá na rua, as pessoas necessitam de ajuda espiritual, de ajuda material. E nós temos que ajudar os nossos irmãos. Olhar para os lados, não olhar só para o nosso umbigo. Tem uns que têm até demais e querem mais, e outros não têm nada e se contentam com tão pouco. E olha o que diz o Senhor sobre o rico e sobre o pobre. O Senhor diz, principalmente numa parábola dele, que é difícil o rico entrar no reino de Deus. Ele disse que quase é impossível, por conhecer o coração do homem, porque o dinheiro tem comprado as pessoas. E ele diz que é mais fácil um camelo entrar no buraco de uma agulha do que o rico entrar no céu. Alguém já viu um camelo entrar na agulha? Ninguém viu e nunca vai ver. Então ele está dizendo assim, é que quase impossível por causa da ganância do coração do homem. Então tu aí que pensa em construir, só construir, em ter 2 carros, em ter 2 casas, em ter isso, ter aquilo, olha para trás. Que Deus abençoe, mas se tu realmente é um homem de Deus, é a tua função, tu foi chamado para a liberdade, e que agora tudo que nós temos não pertence a nós, mas sim para o Senhor. Amém. Aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Eu estou falando agora em nome de Jesus. Eu digo que Deus está comigo, mas olha como a palavra fala comigo, meu irmão. Aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. E tu, pastor, tem andado conforme ele andou? Eu faço essa pergunta para mim. Tu tem andado conforme Jesus andou e mandou, conforme está escrito nessa escritura linda? Isso é a escritura, isso é Jesus. A Bíblia é Jesus, meus amados. Tu tem andado conforme ele andou? Um pouco. Tu
tem feito o que ele fez, porque o Senhor veio para a terra com objetivo, planos, né, de pregar o Evangelho e salvar o mundo. Esse era o plano do Senhor. Morreu por o mundo para salvar o mundo. E alguém, eu faço essa pergunta para mim, para ti, tu tem vivido isso, tu tem vivido no Evangelho dessa maneira, se dando de sacrifício para salvar alguém, para salvar a própria alma? Porque que adianta tentar salvar o mundo e perder a sua salvação? O propósito do Senhor é o mesmo propósito do crente, meu irmão, de evangelizar, de viver para Cristo em santidade, em sacrifício vivo, suave, como diz Romanos 12. E alguns acham que é quase impossível. Não, é possível sim. É possível. É possível porque o Espírito Santo que habita em nós é Cristo. E é Ele que nos dá essa força. Se tu tiver o Espírito de Deus dentro de ti, se eu tiver, nós temos força sim. Porque Deus é que nos dá força. É Jesus Cristo. Pois Ele foi e voltou. Ele diz que o Filho do Homem, que ninguém foi ao céu, ninguém desceu e subiu no seu Filho do Homem, que é Jesus. E Ele está no meio de nós. Está aqui, exatamente nesse lugar. E está aí na tua casa, do teu lado, talvez, na tua frente. Talvez esteja aí atrás de ti, caminhando. Mas nós não vamos conseguir enxergar no mundo espiritual quando alguém tem visões muito poderosas. Eu tenho algumas visões, mas tem alguns que têm esse dom muito mais forte, conseguem enxergar algo tremendo. Eu já enxerguei muitas coisas no mundo espiritual e posso dizer que Jesus, Ele é vivo no meio de nós. Ele caminha ao nosso lado, Ele escuta o que nós falamos. Sabe quando tu está sozinho? Ou quando tu está em casa e tem uma briga dentro do lar? Aí tu para e olha, Jesus está do teu lado, escutando o que tu está falando com a esposa. Ei, jovem, é tu jovem, que é crente, que vai na casa do Senhor e que canta louvor. Deus está vendo o que tu está falando com teu pai, a desobediência tua. É tempo de consertar. É tempo de consertar. Amém. Graças a Deus. Que maravilha essa palavra, meus irmãos. Eu venho compartilhar com vocês essa palavra linda. Meu Deus, eu sinto a presença de Deus aqui. Eu sinto a glória de Deus nas minhas mãos. Ora lá, chamara lá. Orena, chara lá. Nini, xinabara. Esse Deus tremendo, maravilhoso, aleluia. Que quem estiver desse lado me ouvindo, receba o Espírito de Deus. Nós te amamos, Senhor. Nós te amamos, Jesus. Nós te amamos. Obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade. Que a minha voz seja, Senhor, uma bênção aí para esses irmãos. Que não fique bravo, que não leve para o coração, Senhor, mas que seja palavras para purificar cada um. Obrigado, Senhor. Para nós terminarmos, irmãos, porque a palavra é longa, queria ter mais tempo, mas as lives têm que ser curtas, os vídeos têm que ser curtos para não ser muito grande.
esse ano, meus irmãos, eu estou trabalhando para Jesus, para fazer a obra do Senhor. Da onde o Senhor me tirou, eu não quero voltar, eu quero adorar esse Deus, quero fazer mais para o Senhor. Você é um pregador, vou começar a pregar na rua, sou um pregador de rua já, prego na rua, aonde eu vou, meu Senhor está na minha boca, Ele não sai, Ele está na minha voz, no meu coração, Ele está na minha alma, Ele está na alma de alguns aí, que o conhecem e que obedecem. Meus irmãos, deixa eu falar algo para os irmãos, que Deus está falando. Nós não podemos confundir as bênçãos da salvação. As bênçãos é uma coisa e a salvação é outra. Tem alguns que são abençoados e que Deus abençoe muito mais. Como eu sou abençoado também, eu acho que a maioria, mas confunde achando que isso é uma salvação. O próprio Senhor diz que o sol e a chuva é para todos. O que vai nos salvar é a lealdade, a sinceridade e a obediência ao Senhor e a palavra que nós lemos, que pregamos em nosso coração e obedecemos. Caso contrário, meus irmãos, se tu está indo só na igreja para ir e não está entendendo, porque, irmãos, tu conhecer o Senhor é uma coisa. Como é que tu conhece o Senhor? É linda a palavra, com amor, com carinho, vendo o que o Senhor está falando pelas Escrituras. E tu ouvir alguém falar é outra coisa. Porque alguém pode chegar e falar algo que não está escrito, não é Bíblia. Como que tu serás salvo? Para nós encerrarmos, irmãos, que Deus abençoe a todos. Quero dar um abraço da minha família, dos meus irmãos, dos meus sobrinhos, todos que viram meus vídeos, estão compartilhando. Compartilham, meus irmãos, compartilham com mais gente. Eu sou apenas um homem usado pelo Senhor, mas eu tenho certeza que através dessas lives, através desses vídeos, muita gente pode cair na real e entender que Deus está chamando com a nova vida, pais de famílias que fazem seus filhos, sua mulher sofrer. Nós não estamos aqui para condenar, meu irmão. Jesus quer te ajudar. Salve tua família, sai dessa situação. Busque uma igreja, uma casa do Senhor. Para nós encerrarmos, irmãos, aquele que diz que está nele, também deve de andar como ele. Aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. Irmãos, diz aqui João, irmãos, não vos escrevo mandamento novo, mas um mandamento antigo, que desde o princípio tiveste. Este mandamento antigo é a palavra que desde o princípio ouviste. E se estende, a palavra é muito grande, tem muitas maravilhas nessa palavra do Senhor que fica em João, 1 João 2, 3. E temos aqui algum ensinamento também da Bíblia. A Bíblia de Estudo nos ensina. Aquele que tiver a oportunidade de ter uma Bíblia de Estudo, é muito bom, porque o texto e o contexto é um conjunto. Você tem que trabalhar os dois juntos. Texto e contexto faz parte da Bíblia, para que nós venhamos ter mais e mais sabedoria através das palavras do Senhor. Amém, meus irmãos. Que Deus abençoe a todos nessa noite. E quem quiser compartilhar, compartilhe com os amigos, vizinhos. E que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu estou fazendo esses vídeos segunda, terça e quarta-feira.
quinta-feira a gente tem culto, sexta a gente tem culto e sábado. Então, é nas quinta, é na segunda, nas terça e nas quartas. Que Deus abençoe todos. Eu vou fazer uma oração em nome do Senhor Jesus Cristo. Que vocês todos que estão aí me vendo, que passaram aí, estão me vendo agora, que Deus abençoe, que guarde, e que as mãos do Senhor protejam a todos. Não há barreira na vida de vocês que Deus não pode destruir, irmão, que não pode derrubar. Não há doença, meus irmãos, não há enfermidade que o Senhor não pode curar. E é em nome desse Deus, desse Cristo Jesus, que Ele é nosso Criador. É em nome dele que toda obra maligna seja retirada. Feche teus olhos um minutinho. Receba a cura aí. Em nome de Jesus Cristo. Receba o milagre em nome do Senhor Jesus Cristo. Receba a libertação. Receba e seja liberto agora. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus de poder. Meu Deus, Senhor Jesus, toca aí. Repreenda, Senhor, todo esse mal. Repreenda, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, eu ordeno que todo esse mal saia. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu ordeno que toda essa doença saia. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que seja destruído todas as barreiras, as dificuldades, meu Deus, as portas que foi fechadas. O Senhor que abre, papai. Jesus Cristo, meu Senhor, abre essa porta, Senhor, de emprego. Esses papel que está trancado há tanto tempo, Senhor. Abençoa essa família que necessita. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Receba em nome de Jesus. Amém? E que Deus abençoe a todos em nome do Senhor.